Apoio Flow. Porque o Brasil, ele tem uma síndrome de vira-lata incrustada em sua essência. Né? Ah, o brasileiro é burro demais. Não, para. O brasileiro não é burro demais. Nós temos os exemplos negativos que sempre se ressaltam. Mas a maior parte dos brasileiros é trabalhadora, justa, honesta. São pessoas de bem, pessoas que têm bom senso. Né? Mas é como eu sempre falo, né? Não tem como você esperar que isso vai dar certo se até mesmo a nomenclatura brasileira é errada, né? Pois é. Você já parou pra pensar nisso? Você conhece alguma outra nacionalidade que tem eiro no final? Por quê? Porque você tem pedreiro, marceneiro e assim consequentemente. Brasileiro era o indivíduo que extraía pau-brasil, certo? Ou seja, o correto que nós teríamos que nos chamar é brasiliano. Por quê? Porque você tem um adjunto ali no seu nome dessa bagaça que é o correto. Ou seja, desde a gênese de que você nasce nesse país, você é categorizado como serviçal. Como um indivíduo que era a força bruta para extrair dessa terra e dar para outro lugar. Se a gênese do seu nome tá errado, todo o resto fica errado também, pô. As palavras moldam a realidade. Cara. Monarcou. Caralho. Mas é isso, pô, não é? Se você é Eu tratado... nunca tinha pensado nisso. Você é tratado como serviçal. Eu nem O Brasil, sabia disso do brasileiro ser do negócio da... o Brasil é a vaca leiteira de outros países, porque a nossa cultura é de vira-lata. Pode usar, fica à vontade, né? Você não tem valor pela tua terra, você não protege o que é seu, porque você é o extrativista, você é o braçal que alimenta as grandes potências. Então tá tudo errado. E aí você soma isso a nenhum interesse das pessoas de mudar, eu vou votar em fulano. Para, não muda nada. Entendeu? Enquanto ninguém falar em reforma constituinte, todo o resto é bobeira. É teatro. É tudo teatro. Caralho, agora eu gosto de você 40% a mais. Caraca, subiu bastante. O que eles entenderam? Uma pequeniníssima parte da população mundial consegue ter uma precisão na detecção de mentiras acima de 80% sem nunca ter tido estudo nenhum. Caralho. Isso seria os naturais, mas é tipo, se eu não me engano, é algo entre 1,5% a 2% da população mundial. É pouca gente, muito pouca gente, né? Cara, inclusive os naturais, né? Se você que tá assistindo acha que isso é um natural, tem alguns critérios que não são muito interessantes, né? O critério principal é que a maioria dos naturais, quase todos eles, sofreram algum tipo de abuso na infância. E por pessoas muito próximas, abusos recorrentes. Então, geralmente, o pai ou alguém próximo abusava. Então é algo que se desenvolveu. Porque olha que interessante o contexto. Vamos supor, eu sou uma criança, eu sou uma garota, aí meu pai me abusa todos os dias. Ou eu sou um garoto, enfim, eu sofro esse abuso sexual todos os dias. É rotineiro. Automaticamente o cérebro ele vai trabalhar no intuito de evitar a dor, né? Porque o nosso cérebro ele gosta de poupar os nossos recursos. Ele não vai querer que você acabe dilacerando o seu tecido vaginal, não vai querer que você passe por momentos de terror, tal, de dor, vendo seu pai. Então ele vai começar a desenvolver novas vias para você entender quando o seu pai vai cometer o abuso, para você vazar antes. Então essa é a ideia dos naturais. Entendi. É bem complicado, bem pesado, na verdade. Sim, né? Mas é também uma parte do que torna a vida bela, na minha opinião. Não tem nada que vem... Um abuso? Porra. Um abuso nunca é belo, cara, mas a vida é bela no sentido que todas as coisas ruins que acontecem com a gente também vêm atreladas a vários presentes da vida, tá ligado? Totalmente. Cara, um bom marinheiro não se forma em um mar tranquilo. São tempestades que formam a gente, com certeza. Sim. Então, cara, eu acho pra caralho também que às vezes as coisas ruins acontecem e depois você consegue rir delas. E isso que é a comédia, você conseguir rir de algo ruim que aconteceu também. É importante Então- entender algo que aconteceu com a leveza da comédia. né? Só que às Senão vezes tudo demora fica mais muito tempo dark, pra algumas né? pessoas, né? A comédia tem uma equação, que a comédia é tragédia mais tempo. Comédia é tragédia mais tempo. Mais tempo. Comédia é igual a tragédia mais tempo. Significa que se você sofrer algo e esperar tempo suficiente, isso pode ser algo do que você ria. Tanto que a gente fala assim, eu lembro quando eu tava no quartel lá, que a gente foi pro acampamento, ele era uma desgraça na nossa vida, mas aí no dia eu falava pro moleque assim, cara, daqui a um tempo a gente vai rir disso. É exatamente isso. Daqui um tempo eu vou rir dessa tragédia. Nessa frase você falou os 3 elementos. Tempo, rir disso, que é a tragédia. Tempo, comédia, tragédia. São as 3 equações. Caralho, Esses o cara é o 3 elementos. matemático da comédia. Mas é Olha uma aí. equação, cara. E eu acho que quando você consegue rir de alguma coisa, significa que você superou aquilo, tá ligado? A risada não é necessariamente uma coisa que é deboche. É também superação, eu acho. Então, cara, eu acho que a gente tem que rir. Eu tenho uma parte no meu show inteira que eu faço só de piada desgraçada, cara. Que eu falo, uma vez eu terminei um namoro que a menina gritava demais durante o sexo.
eu ouvi a 2 quadras de distância. E é foda vocês dar risada porque tem uma outra que é True Story. Essa não é True Story? Sim, senhor. O jogador de esporte eletrônico, muita gente acha que ele é um nerd ou que ele é um cara que, sei lá, velho, já é um estereotipo que o pessoal já coloca e é totalmente ao contrário em muitas relações de serem esportistas e terem tido uma infância / adolescência de competição e principalmente futebol. O que eu encontro de jogador que eu converso, eu falo, mano, mas o que você fazia? Como é que você começou, cara? Jogando bola. É muito mais gente que veio da competição do que gente que passou a infância jogando videogame, por Entendi. exemplo. Então isso é legal, quer dizer que existe uma tradução bacana do futebol pros games, né? Tipo, Muito. não é só porque o lance- cara... O lance da competitividade, você estava falando mais cedo, né? Eu tenho um monte de gente que tá ali porque é competitivo Sim. pra caralho. E não porque o moleque era o nerd dos videogames. E se tornou comum há pouco tempo, assim, mas de uns 5, 6 anos pra cá, muito jogador de futebol profissional joga Counter-Strike nas horas vagas e acompanha. Tem muito jogador de futebol que acompanha a minha live. Muito. Que da hora, mano, que da hora. É impressionante, assim, eles gostam, eles estão na concentração, eles gostam de jogar, eles gostam de assistir, é uma companhia, e eu acho que eles também sentem isso, desse sentimento muito próximo ao futebol, Entendi. da competição, né? Eles Eu tavam não, falando- não sou muito preocupado com roupa. Você tá normal, cara. Eu tô normal, mas eu vim aqui num podcast bonito, pedir pra namorada dar um toque. Ela escolheu essa Mas tem camisa aqui em São certinho. Paulo, gente mal vestida é baiana, né? Não sei, é? Tem a coisa de quem é meio cafona, assim, meio escroto, usa umas roupas estranhas. Não roupa estranha legal, daquele pessoal descolado. Aham, Mas roupa estranha, meio escrota. É chamado de baiana. Aí eu Lá no ficava meio Rio, noiado, assim. é Paraíba, mano. Sabia? Ah, Lá no Rio, esses caras, assim, do jeito que você tá falando, caralho, olha lá, tá vestido igual um Paraíba, tá ligado? Mas é isso que eu tô falando, é sempre ligado com os caras do Nordeste, né? que é fácil, né? O pessoal veio pra cá. Eu costumo brincar que São Paulo e Rio de Janeiro são filiais da Bahia. Se você for observar direitinho. Em 2000 teve um Datafolha aqui que tinha mais filho de baiano do que filho de paulistano em São Paulo. Caralho. Rio de Janeiro, se for ver toda a cultura do Rio de Janeiro, são os baianos que foram pra lá no fim do século XIX. Vocês quebraram o setor do Nordeste, o pessoal foi pro Rio, montou samba, montou as escolas de samba, que tem até a ala das baianas até hoje. O Cartola, né, que falava que na minha época samba e macumba era a mesma coisa. E são os baianos que levaram as coisas lá pro Rio. Então, as pessoas não têm ideia de que muitas das coisas que elas gostam também são baianas. Mas hoje só restou o adjetivo como negativo, Pois como é, estereótipo. E o baiano fica puto quando sabe. Você acha que as pessoas de Salvador não sabem que tem esse estereótipo. que em São Paulo, gente que se arruma mal e gente que faz merda no trânsito é chamada de baiano? É. O povo sabe, o povo fica puto e o povo não gosta de paulista por causa disso. Eu fui discutir